Caros amigos e irmãos no Senhor, estamos nessa série de vídeos com textos das Escrituras que a liturgia nos colocam na vigília e no dia de Pentecostes. Eu escolhi comentar esses textos porque, com a riqueza, a dinâmica da palavra de Deus, nós podemos compreender tanto do mistério da solenidade de Pentecostes, mas sobretudo do ser e da missão do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos agora para o profeta Joel. É o quarto vídeo esse, o capítulo 3, versículos 1 a 5. É o texto que São Pedro vai citar no dia de Pentecostes, lá em Atos 2. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano. A tradução aqui é ruim, muito ruim, né? Às vezes esse é o defeito da tradução da CNBB. É uma tradução boa, mas às vezes querem, ao invés de traduzir, explicar. E aí, não. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Não é sobre todo ser humano, é sobre toda a carne. Ou seja, sobre toda criação. Carne aqui é a criatura que é débil, a criatura que passa, a criatura que sozinha não se sustenta. Como diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades, quer dizer, pó dos pós, inconsistência da inconsistência, tudo é vaidade. Isaías 40 vai dizer: toda a carne é como erva, o povo é erva. Veja. Ou então toda a carne verá a salvação de Deus. Quer dizer, toda criatura débil. Tudo é carne. Só Deus é glória. Então, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus entrando na carne, transfigura a carne. Como transfigurará um dia o nosso corpo. E no batismo já começou, a gente recebendo o Espírito Santo, essa transfiguração. E ela se alimenta, ela cresce, ela é turbinada em cada Eucaristia. A nossa carne, nosso ser mortal, corpo e alma, todo o nosso ser, né? Mas a alma é imortal, sim, a alma é indestrutível, mas é limitada. Se entristece, tem medo, sofre o efeito das paixões, e entrando o espírito nela, da carne, turbina a carne, prepara a carne para a glória. Veja, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E é interessante aqui, derramarei. Água é que se derrama, o óleo se derrama, são imagens do espírito. E aí veja o resultado: e vossos filhos e filhas profetizarão. Vejam, o Espírito na carne faz com que a carne manifeste Deus. Profetizar é falar em nome de Deus, é manifestar Deus, o pensamento de Deus, os sentimentos de Deus, a vontade de Deus. Vossos anciãos terão sonhos. Isso é lindo, porque ancião só fala do passado. Veja, o ancião tem saudade do passado. Aqui não, eles pensam no futuro. Vossos anciãos terão sonho. O Senhor faz com que a carne tenha futuro. E qual é o futuro? O reino de Deus, a glória. Eis aqui. Vejam, e vossos jovens terão visões. Visões de futuro. Visões da vontade de Deus. Também sobre meus servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Quando o Antigo Testamento fala naqueles dias, dias virão, isso se refere aos dias da efusão do Espírito, aos dias do Messias. Quando o Messias viria cheio do Espírito e efundiria o Espírito, fazendo com que a carne, com que o ser humano, com que as criaturas,
com que a vida humana, com que esse mundo limitado se abra no Espírito para o reino de Deus. E Deus entre pelo Espírito e transfigure tudo e dê vida a tudo. Colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Aqui é uma observação importante. Vejam que, primeiro, a vinda do Espírito, a efusão do Espírito, inicia o dia do Senhor. O dia do Senhor, que para nós cristãos é o dia de Cristo. Para nós cristãos, esse Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Espírito, ele começa os últimos tempos. O Espírito, ele já começa, já nos abre para a plenitude do reino na glória. Ainda que agora a gente viva ainda nesse mundo, mas já temos as primícias do Espírito. Ainda que agora a gente caminhe pela fé e não pela visão, mas nós já somos de verdade filhos de Deus. Já temos a vida de Deus em nós. São João diz, nós já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Nós aguardamos na esperança. Então já começaram os últimos tempos. Já começaram. O reino de Deus, a explosão final do reino de Deus, veja, nada mais será que a manifestação clara, exuberante e plena de uma realidade que já começou, com a ressurreição de Cristo, com o dom do Espírito Santo. Por isso, a Páscoa, a Pentecostes, para nós são uma coisa decisiva. Todo aquele que está em Cristo já é uma nova criatura, já passaram as coisas antigas. Uma outra coisa, sempre que a Escritura falar do final dos tempos, ela vai lembrar que esse final dos tempos é juízo, é decisão. Quem se abriu para o Espírito, quem se abriu para Cristo, doador do Espírito, acolherá esse final dos tempos como salvação. Quem se fechou, não acolherá, ficará fora dessa salvação. E a Escritura, ela tem sempre um modo padrão de falar, que Jesus também seguiu, porque é um modo padronizado. Fala em sinais no céu, fala aqui hoje, olha, fogo e rolos de fumaça nas nuvens, o sol se transforma em treva, a lua em sangue. Às vezes fala que as estrelas caem. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda a criação, não só a humanidade, não só o planeta Terra, todo o cosmos, toda a criação, todo o universo, ou se existe mais de um universo, como alguns astrofísicos dizem, todos os universos, tudo estará envolvido nesse juízo de Deus. São Paulo diz isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, que a criação sofre em dores de parto, é o parto do reino, esperando a manifestação dos filhos de Deus. O profeta Joel já diz isso. Então veja, é o dia grandioso e terrível. Por quê? Porque é dia de juízo, dia de manifestação da glória de Deus. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Invocar o nome do Senhor. Para um judeu, invocar o nome de Deus. Para um cristão, invocar o nome de Cristo. Porque Deus se deu pessoalmente em Jesus Cristo. Deus veio pessoalmente em Jesus Cristo. Deus, o Pai, derramando o Espírito sobre o Cristo, divinizou a sua natureza humana, de modo que o homem Jesus agora é Senhor para a glória de Deus Pai. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E haverá no Monte Sião, em Jerusalém, salvação. O que é isso? É que o Monte Sião, Jerusalém, Israel, o templo, são imagem da igreja. Então aquilo, quando o profeta pensava no Monte Sião, Deus, que tudo sabe, já pensa aí num outro significado mais profundo e definitivo. Ou seja, nesse mundo de transfiguração e salvação, a igreja, a nova Jerusalém, o novo Monte Sião, é o lugar
a partir do qual a salvação acontece em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, terminamos mais um texto. Temos outros ainda para comentar e vamos comentando nos próximos vídeos com a graça de Deus. Até lá!